Fala, milionário! Tudo bom com você? Estou iniciando o quadro chamado De Frente com Souza Magalhães. Nesse quadro eu vou revelar para você como eu saí de um caos financeiro e comecei a conquistar os meus sonhos. Então, me acompanhe nesse quadro, porque eu tenho certeza que você vai sair diferente. Você vai receber dicas minhas que vão te ajudar a realizar os seus sonhos, que vão te ajudar a conquistar os seus objetivos e vencer os seus limites, como está dizendo nessa música. Mas Souza, de que maneira, de que jeito? E contando para você um pouquinho da minha história, eu sempre fui muito sonhador, sempre sonhei muito, sempre sonhei grande, muito grande. E sempre vi também a minha mãe, deixando talvez de realizar alguns sonhos na vida dela. E eu falei, não, eu quero realizar os meus sonhos. E além de realizar os meus sonhos, eu quero poder ajudar outras pessoas. E eu li num livro, chamado Sonho Grande, que nesse livro ele fala que melhor até do que você realizar o seu sonho é você poder realizar um sonho de uma outra pessoa, ver um sorriso no rosto de uma outra pessoa. E eu falei, caramba, que bacana isso. É claro que eu quero realizar os meus sonhos, É claro que você deve realizar os seus sonhos. E assim você também vai poder realizar os sonhos de outras pessoas. Em um evento que eu fui do palestrante, Roberto Chanchik, ele falou que se você quer ter uma vida abundante, você deve ajudar outras pessoas. Eu achei aquilo bacana, eu lembrei justamente desse livro. E um dos primeiros livros que eu ganhei, eu sempre gostei muito de livro, foi do autor e psicólogo Augusto Cury. E o Augusto Cury, nesse livro chamado Nunca Desista dos Seus Sonhos, e foi um livro que marcou essa minha trajetória empreendedora. Ele fala que se você não tem sonhos, você está morto. E eu quero deixar já a primeira pergunta para você. Qual tem sido os seus sonhos? Você tem sonhado? Ou você já parou de sonhar? Ou você enterrou o seu talento, o sonho que Deus te deu? E nesse livro, muito bacana, eu ouvi algumas histórias. Ouvi a história de Martin Luther King, como é que ele lutou pelo direito civil. Ouvi a história do Abraham Lincoln, de quantas vezes Abraham Lincoln fracassou, perdeu, quantas vezes ele tentou, mas nunca desistiu. Até que ele se tornou o presidente, um dos maiores presidentes dos Estados Unidos. Escutei ali a história de Jesus. E eu sempre, desde pequeno, sempre fui um rapaz, um homem de muita fé. Sempre acreditei que eu posso realizar todos os meus sonhos, realizar todos os meus objetivos. E nesse quadro eu vou falar exatamente sobre isso. Como você pode sair talvez do caos que você esteja passando na sua vida, seja ele na sua vida pessoal, profissional, financeira, mas como você pode vencer e começar, assim como eu, realizar os seus sonhos, os seus objetivos. E um dos primeiros sonhos, e o meu primeiro sonho, na verdade, que eu realizei, foi quando eu me casei. Eu sempre tive o sonho de ter uma família, e aí eu me casei, só que eu enterrei os meus sonhos. Eu enterrei o meu talento. Não é porque eu casei, não, nada disso. Mas eu estava vivendo uma vida que eu não queria. Mas até que um amigo meu chegou para mim, me apresentou uma oportunidade
E foi aí que literalmente eu comecei a empreender. E como todo empreendedor, começou os grandes desafios. Porque quando a gente vê sobre empreendedorismo, né, a gente vê pessoas tendo grandes resultados e aí você começa a acompanhar essas pessoas, às vezes não temos noção do que aquela pessoa passou para chegar no sucesso que ela queria. E no primeiro momento tudo são flores, né? Aquela maravilha quando você vai empreender. E tava assim, eu não conseguia nem mesmo, bichinho chato aqui, eu não conseguia nem mesmo dormir. A minha esposa ficava lá, vai dormir, eu, caramba, eu não consigo parar de sonhar, porque eu tinha enterrado os meus sonhos, tinha enterrado os meus talentos, mas quando eu vi aquela oportunidade, eu falei, caramba, os meus sonhos vieram à tona novamente. E quando você fica como quem sonha, né? É aquela euforia, aquela alegria. E foi exatamente assim que eu fiquei. E você também deve estar nesse momento assim, ou deve ter ficado assim, enfim. Mas veio os desafios. Porque eu costumo dizer que para você empreender, você tem que estar disposto a pagar o preço, a dar o seu melhor, o seu máximo, a dar 10 vezes mais, literalmente. E começou a vir esses desafios. E para você empreender, você precisa ter visão de futuro, você precisa ter coragem, você precisa ter competência, você precisa planejar. Mas a coragem, né? Quando você tem coragem, você está disposto a dar o seu melhor, a fazer o negócio acontecer. Só que para isso você precisa também de disciplina, determinação, foco, tudo isso. E hoje eu estou te falando porque eu sei, só que eu descobri da pior maneira. Porque quando eu conheci o empreendedorismo, tudo era euforia, né? E ali eu abri meu primeiro negócio, meu primeiro empreendimento, tudo estava uma maravilha, era uma novidade. E eu abri até junto com a minha esposa, né? Então era 2 sonhos sendo realizados ao mesmo tempo. Isso foi incrível, foi maravilhoso, né? Mas aquele tempo difícil chegou, a tempestade. O Jim Hall, que é um filósofo de sucesso, ele fala, né, que no sucesso, como na nossa vida, existem 4 estações. Existe o verão, o outono, a primavera e existe o inverno. E na vida de todo empreendedor e de toda pessoa também, chega o inverno, que são aqueles momentos difíceis. E para você passar pelo inverno, você precisa se preparar. E eu e a minha esposa, como a gente era marinheiro de primeira viagem, e a gente não tinha uma orientação, a gente quebrou aquele empreendimento. Porque nós não estávamos preparados para o inverno. Eu quebrei meu primeiro empreendimento, fracassei, muito porque eu não tive disciplina, não tive foco, não tive consistência, né? E eu sei exatamente o que eu estou falando. Tanto é que hoje eu ajudo outros empreendedores a não passar por essa mesma situação que eu passei. Então, assim, foi algo bom, né? Eu pude ajudar outras pessoas e é isso que hoje eu faço. E novamente eu voltei a empreender. Falei, não, eu vou realizar o meu sonho. Quando você está determinado, não tem nada que te pare. Quando você descobre o propósito da sua vida, a sua missão. E naquele momento eu tinha descoberto o meu propósito, a minha missão. E eu queria empreender, era o que eu queria fazer. E aí abri um empreendimento, abri uma nova sociedade, né? Na verdade, a minha primeira sociedade, não uma nova, minha primeira sociedade. Mas algumas coisas, né? Deixa eu só tirar aqui, senão vai atrapalhar aqui. Mas vamos lá. Esse quadro é assim mesmo, né? A gente está aqui para compartilhar com você. Então, eu abri aquela sociedade, voltei a empreender novamente.
E tudo parecia muito bem novamente, as coisas andando, conquistando cliente, tendo resultado. Mas aí, por causa de escolhas erradas, decisões erradas, e quando você empreende, você precisa escolher algo certo, você precisa ter essa competência. E eu não tinha, e acabei cometendo o mesmo erro. E o resultado foi que eu fracassei novamente. Mas Souza de novo fracassou, cometeu o mesmo erro? Foi isso que aconteceu. E hoje eu falo rindo, mas naquele momento foi um sentimento de frustração. E talvez você esteja se sentindo assim. Mas eu quero deixar um recado para você de uma frase que eu tenho falado, eu escutei essa frase e desde então eu tomei ela para mim. O fracasso é 50% do sucesso. E o erro é 50% do acerto. Então, o que você não pode ter é medo de fracassar. No livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, que foi escrito pela psicóloga Carol Dweck, dos Estados Unidos, ela fala sobre o mindset fixo e o mindset progressivo. No mindset progressivo, no mindset de crescimento, que significa mentalidade de crescimento, ela diz que essas pessoas que têm essa mentalidade de crescimento são pessoas que fracassam, mas que levantam poeira e continuam. E que essas pessoas gostam de desafio. Enquanto as pessoas que têm uma mentalidade fixa são pessoas que não aceitam o fracasso e acabam desistindo dos seus sonhos. Eu estou aqui resumindo, tá? Mas é exatamente isso. E você? Tem uma mentalidade de crescimento ou uma mentalidade fixa? Qual tem sido os seus resultados? Você está satisfeito com os resultados da sua vida? Seja financeiro, seja pessoal, seja profissional? E eu falo para você, e eu falo por experiência. Você precisa ter foco, ter disciplina, ter determinação, persistência, consistência, competência, visão de onde você quer chegar. Porque se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. E eu tenho certeza, você milionário que está me escutando, que vai me acompanhar nesse quadro, eu tenho certeza que você merece muito mais. Que você merece vencer e ter a vida que você sempre sonhou. E nesse quadro, nesse De Frente com Souza Magalhães, eu tenho certeza que se você seguir o passo a passo que eu vou te mostrar de como eu saí desse caos financeiro e comecei a realizar os meus sonhos, eu também tenho certeza que você vai começar a realizar os seus sonhos. E depois que eu quebrei meu segundo empreendimento, meu segundo negócio, eu passei por uma das maiores dificuldades financeiras que eu já enfrentei. Imagine você, talvez você tenha família, assim como eu também. E o homem, não que a mulher não tenha essa responsabilidade, mas o homem tem uma responsabilidade maior de sustentar a sua família. E quando você depende de algumas situações, até mesmo para você comer, e foi isso que aconteceu, para você ver a dificuldade que eu estava passando, eu e minha esposa, e algumas pessoas que eu amava, ver elas sofrendo por aquilo, isso machuca, isso dói. Mas naquele momento eu precisava ter forças. E talvez eu queria que as circunstâncias mudassem, eu queria que as pessoas mudassem. Mas o que eu descobri foi que se eu quisesse que as circunstâncias e que as pessoas mudassem, eu precisava mudar primeiro. E o recado que eu falo para você é o seguinte: se você quer que as circunstâncias mudem, que as pessoas ao seu redor mudem, você precisa mudar primeiro. Você precisa mudar primeiro. E o Albert Einstein fala que insanidade, guarde isso aí, é você fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, me acompanhe nesse quadro, De Frente com Souza Magalhães, porque vai ser um quadro maravilhoso, sensacional, onde você vai aprender
como você pode começar a realizar os seus sonhos. Então, vem comigo, chegou a hora, vamos começar o show, vamos vencer.